Saudações a todas, a todos, que o Espírito Santo esteja sempre conosco, Maria Santíssima também, ela que acolheu a palavra do Senhor com tanta alegria e boa disposição, nos ajude também a ouvir, acolher e pôr em prática tudo aquilo que nos é dado de graça, pela bondade de Deus, por graça, pela revelação divina. E a palavra escrita, a palavra da Escritura, a revelação por excelência, nos é oferecida naquilo que os primeiros irmãos deixaram por escrito, depois de terem feito sua experiência do Senhor Jesus. São Lucas fez uma obra, como já vimos, na introdução dos Atos dos Apóstolos, o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos, uma obra grande, dividida em duas partes, com duas introduções muito semelhantes, a introdução ao Evangelho, a introdução ao livro dos Atos, depois que o volume foi dividido em dois. Retomando, a introdução do livro do Evangelho, o terceiro Evangelho, diz assim: visto que, estou lendo o Evangelho, visto que muitos já tentaram compor uma narração, um texto, dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Assim começa a obra a partir do Evangelho. Como esta obra foi dividida, a segunda parte, os Atos dos Apóstolos, precisou também de um pequeno prólogo. Então aí nós lemos: compus o meu primeiro relato, que eu compus, ó Teófilo, Atos dos Apóstolos, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo, depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Duas introduções parecidas. A primeira, com mais característica de introdução de uma obra. Aqui, uma introdução que volta ao que foi feito a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou depois de ter dado instruções aos apóstolos. Retoma o que Jesus fez para dar continuação aqui. Então temos aqui, versículo 1, 2, 3, uma pequena introdução, nova introdução feita por São Lucas para a segunda parte, que são os Atos dos Apóstolos, a segunda parte. E se nós pegarmos o fim do Evangelho de Lucas, quando o evangelista dá o início rápido do relato da ascensão do Senhor, capítulo 24 de Lucas, se diz que eles estão com Jesus, Jesus aparece no meio deles, come alguma coisa e depois começa a dar orientações, recomendações que são as últimas, no Evangelho, capítulo 24, no fim. Depois das recomendações, diz, levou-os até Betânia,
erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Se nós tomamos os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 6, estando, pois, assim, reunidos, eles interrogaram a Jesus, e Jesus começa a dar as suas últimas recomendações, e depois disto foi elevado à vista deles. Se retoma aquilo que estava no fim do Evangelho de Lucas, sempre com alguma pequena diferença nesses retoques também por causa da redação final dos textos. O Evangelho nos dá a impressão de que tudo acontece no mesmo dia, o dia da ressurreição, e é por aí que devemos ir. No dia da ressurreição, o Senhor se encontra com os seus e vai para a casa do Pai. Alguns diriam até na própria cruz acontece tudo, e é depois que, com o verbo ver, a comunidade dos primeiros discípulos começa a ver o Senhor ressuscitado, de diversas maneiras. Aqui, o autor sagrado vai dizer, na introdução dos Atos, que ele permanece durante 40 dias, ele é visto por eles durante 40 dias. E aqui sabemos, e todos sabemos disso, que o número 40 é simbólico e diz respeito a um tempo de Deus e não simplesmente a 40 dias contados. Esse 40 dias, depois, mais tarde, lá no capítulo 13, São Lucas escreve que Jesus ressuscitou e permaneceu com eles muitos dias, sem falar exatamente de 40 dias, no versículo 31 do capítulo 13. E por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galileia, por muitos dias. Então não se trata de um tempo cronológico, mas de um tempo simbólico de presença de Jesus, que o importante é isso, presença palpável. Eles puderam sentir e perceber: o Senhor está aqui, o Senhor está conosco. E o momento em que ele sobe ao céu, um momento bem destacado por Lucas, por causa da sua visão do profeta Elias, que sobe também ao céu. Vou retomar o texto porque é importante a leitura daquilo que está escrito. Então, a introdução. Compus meu primeiro relato, o Evangelho, ó Teófilo, uma pessoa, seja ela quem for, ou todos os cristãos, a respeito de todas as coisas que Jesus fez. O Evangelho contou o que Jesus fez e ensinou, fez e ensinou atos e palavras desde o início até o dia em que foi arrebatado, levado para cima, para o céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. E ainda a eles, aos apóstolos, apresentou-se vivo depois da sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Foi possível ver e verificar que ele estava vivo. Durante 40 dias, número simbólico, os 40 dias que aparece muito na Bíblia, apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Aqui está o tema central do ensinamento de Jesus, aquilo que os apóstolos devem levar para o mundo inteiro. Se lermos com atenção os evangelhos, Jesus orienta a sua igreja
a falar do reino de Deus, a anunciar ao mundo o reino de Deus. Não pede que fale dele, da sua pessoa, mas depois verificaremos que o reino de Deus e Jesus coincidem. E depois o reino de Deus, enquanto estabelecido no nosso meio, vai ter suas características próprias daquilo que é próprio do ser humano. Últimas recomendações, que já apareceram no fim do Evangelho, e aqui aparecem da seguinte forma, versículo 4. No decurso de uma refeição com eles, se a gente parar palavra por palavra, aqui está a refeição, em outros textos não aparece refeição. Então a gente pode sempre perguntar o porquê. Mas aqui estamos ainda numa refeição. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Jerusalém fica sendo o centro. Mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, ouvistes da minha boca, pois João batizou com água e vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A promessa do Pai. Em que consiste a promessa do Pai? Consiste, em primeiro lugar, em um povo com uma terra. Essa é a promessa do Pai. Aqui, a promessa do Pai consiste no envio do Espírito. Se acrescenta esta frase, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então entendemos, fiquem em Jerusalém e esperem a manifestação do Espírito. Para ficar no texto, o texto alexandrino, que é o texto que estamos lendo. Estando, pois, reunidos, assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Veja, o texto ocidental, o outro texto que existe, diz: é agora o tempo em que tu serás restaurado. Este Jesus que está aqui no nosso meio, ele será então manifestado plenamente, restaurado como o descendente de Davi por excelência e a realeza de Davi com ele. Era a expectativa dos apóstolos, a expectativa de todo o povo. O Messias que vem para restaurar o reino de Davi, para expulsar os romanos, isso era muito claro também, e para fazer com que, de novo, Israel tivesse sua autonomia própria e fosse o povo de Deus aqui na terra com a sua missão. A resposta de Jesus: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos, aqui veja a palavra momentos, que não é o tempo de relógio, de calendário, é mais do que isso, que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Recebereis uma força, o Espírito Santo, que entra de cheio nos Atos dos Apóstolos, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Abrangeu o mundo inteiro. Leiam sempre o texto como está escrito, palavra por palavra. Quando há dúvidas, na medida do possível, procurem verificar o que está, no caso dos Atos, no texto grego. Nos Atos ainda temos os dois textos, o ocidental e o texto alexandrino. Mas aqui, por exemplo, sim, e aí, lendo o que está escrito, a gente pode fazer perguntas ao texto e tentar, com o próprio texto, obter resposta. Aqui, por exemplo, uma pergunta: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na qual está Jerusalém, a Samaria, acima de Jerusalém, e até os confins da terra. E a Galileia, tudo começou na Galileia, vieram da Galileia, não aparece aqui a palavra Galileia. No entanto, eles são chamados
homens da Galileia. Uma pergunta que se pode fazer. Bom, quando se fala até os confins da terra, se pode pensar também que a Galileia é o ponto de saída para o mundo, para o universo. É de lá que sai a estrada para as nações, para o mundo dos não-judeus. Então, a partir daí, chegamos aos confins da terra. Estas são as recomendações. Fique em Jerusalém, espere a manifestação do Espírito. A recomendação que se faz aqui nos Atos. Terceiro ponto que aparece na introdução. Dito isto, ele é elevado ao céu, 2 homens vestidos de branco, portanto anjos, encontram-se junto deles e perguntam: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Há uma nuvem que pega Jesus por baixo, no texto ocidental, e o leva para a casa do Pai. Estamos lendo os Atos dos Apóstolos. Jesus subiu ao céu. Depois disso foi elevado à vista deles. Pequena observação, podemos dizer com tranquilidade, Jesus volta à casa do Pai. Atenção, muitas vezes quando alguém morre, quando alguém entrega seu espírito nas mãos de Deus, se diz que nosso irmão, nossa irmã voltou para o Pai. Essa expressão não é muito exata. Porque se voltou, é porque esteve lá antes. Então, nós não temos como teoria uma pré-existência das almas. As almas existiram, existem lá numa sala, na eternidade, e elas vêm a este mundo e se encarnam num corpo que lhes é dado. Nossa doutrina não é esta. A alma é criada juntamente com o corpo quando o ser humano deve dar início à sua vida. Então a gente não volta para a casa do Pai porque nunca estivemos lá. Jesus sim. Jesus volta para onde esteve, se este onde fosse um lugar. Nós vamos para a casa do Pai. Nós entramos no lugar que Jesus foi preparar para nós, diferentemente de Jesus que volta para o Pai. Mas aqui não estou dizendo que ele voltou, estou dizendo que ele foi elevado. Os discípulos, os apóstolos, esses então saem do Monte das Oliveiras, ficam em Jerusalém, segundo a determinação de Jesus, completam o número dos 12, com a escolha de Matias, que nós já vimos. Então, estes 12 agora estão ali em Jerusalém, esperando que se complete o tempo para a realização da promessa. Então, entramos agora no capítulo 2 do livro dos Atos, o relato de Pentecostes. Então, estamos ainda no começo dos Atos dos Apóstolos, aquilo que foram as primeiras experiências da comunidade cristã, assim que Jesus partiu para a casa do Pai. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, terminou o período de 50 dias da Páscoa até a festa das colheitas. Era uma festa judaica normal. E a palavra Pentecostes significa 50. Então, no 50º dia depois da Páscoa, todo mundo estava lá, não para celebrar o Espírito Santo, estava lá para uma festa judaica normal. Tempo de um vento quente em Jerusalém, o vento chamado Hamissim pelos árabes,
E Ramessim significa 50, porque ele acontece naquele período do 50º dia. Então, tudo muito dentro do normal das festas judaicas. Então, tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Significa, estavam todos juntos. Ou então estavam todos juntos no mesmo lugar em que estiveram até agora. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, vento forte, que encheu toda a casa onde se encontravam. Não procuremos a realização de fenômenos na natureza para explicar o que está escrito. O texto não é relato de acontecimentos históricos, mas são acontecimentos históricos vistos do ponto de vista também teológico da revelação de Deus. Há um vento quente neste período em Jerusalém. Isso é fato. O Ramessim de que falei. Mas aqui vem um vento forte e impetuoso que enche a casa. Então, apareceram-lhes então línguas como de fogo que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Então, em cima da cabeça de cada um há uma chama de fogo em forma de língua. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Então, aqui temos o que acontece naquele momento na comunidade dos cristãos reunidos num mesmo lugar, numa sala fechada. O que acontece lá dentro. Fora vem um vento e dentro há uma manifestação do Espírito. Lá fora estão celebrando a festa das colheitas. Aqui dentro, eles se sentem tomados pelo Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Aqui é uma pequena nota na Bíblia de Jerusalém. Segundo um de seus aspectos, o milagre de Pentecostes assemelha-se ao carisma da glossolalia, o falar em línguas, frequente nos primórdios da Igreja. Encontramos seus antecedentes no antigo profetismo israelita. Os profetas também gozavam do dom da glossolalia. Então, o que é que nós temos aqui? Naquela comunidade, dentro de casa, alguma coisa extraordinária acontece que modifica os que lá estão. Alguma coisa acontece que faz com que eles, de repente, parecem ser outros. Então, repletos do Espírito Santo. Ficaram repletos do Espírito Santo. Isso se vê de alguma forma. E qual é a forma? Então, dentro se diz isso, que falam em línguas, conforme o Espírito lhes concedia, e línguas de fogo que estão por cima da cabeça deles. Há uma lembrança aqui da confusão de Babel, quando a humanidade foi dividida em muitas línguas e já não podia mais se comunicar. E aqui está, chegando aquele que é o unificador, o Espírito Santo. Estamos lendo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o relato de Pentecostes. E ouvimos que todos, no versículo 4, todos ficaram repletos do Espírito Santo. De forma perceptível.
se podia perceber. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Então é preciso sempre prestar atenção no texto. Aqui está escrito, começaram a falar em outras línguas. Não está escrito, começaram a falar em línguas. E é diferente. E a diferença também é notória porque eu estou lendo o texto, a tradução portuguesa, do texto grego alexandrino, que é a redação final dos Atos dos Apóstolos. Lendo o texto ocidental, que seria mais original do próprio Lucas, porque o texto alexandrino é o Lucas com alguns retoques. No texto ocidental está escrito que eles começaram a falar em línguas. E aqui está escrito que eles começaram a falar em outras línguas. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos no texto alexandrino uma pequena correção, entre aspas, do falar em línguas. Então, provavelmente começaram a falar em línguas com isto que chamamos de glossolalia. Entraram em transe e diziam coisas desconexas, falando línguas, falando conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Por influência de São Paulo, que tomava cuidado com estas expressões e tinha uma certa restrição a elas, o terceiro redator, que é o redator final, que faz pequenos retoques no livro dos Atos, colocou aqui outras línguas, para dizer que eles não estavam se expressando em línguas no sentido de glossolalia, mas falavam outras línguas de outros povos, de outros países. Versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Então, continuamos aqui com o falar em outras línguas. E evidentemente que aqui se deve, em termos humanos, entender, como eu estou falando agora, português, eles estavam falando uma língua. Não é possível que alguém fale simultaneamente várias línguas, em vários idiomas, mas é possível que várias pessoas de línguas diferentes entendam aquilo que eu estou falando. Isso sim é possível. Aí está o milagre, digamos, das línguas de Pentecostes. Cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam, não são acaso galileus todos estes que estão falando? Se percebia o sotaque galileu daqueles que falavam. E, no entanto, eu entendo. Como, pois, os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Eu estou ouvindo falar em japonês, estou ouvindo falar português, estou ouvindo falar grego, estou ouvindo falar turco. Como é possível? Eu estou ouvindo. Então, o milagre de Pentecostes está acontecendo do lado de cá também. Eles falam e eu entendo. Eu entendo o que eles falam. Então, se a gente ficar só nisso, sem querer esmiuçar muito o tipo de linguagem, nós entendemos o que os apóstolos falam. Os apóstolos falam de tal forma que nós entendamos. Então, aqui há uma linguagem, que é a linguagem do Espírito, que se faz entender. Não se entende porque eu entendo o vocabulário, a gramática, a sintaxe. É independente disso. Há alguma coisa que se comunica que faz com que eu entenda. E essa comunicação é a comunicação do Espírito.
Lembro no passado de um professor meu na faculdade, o Monsenhor Santa Maria, já falecido, professor de filosofia, e ele contava que esteve no mosteiro de Ocera, se não me engano, na Espanha, silêncio, trapistas, e que ele estava assim na capela, quando os monges passavam, eles olhavam para o Monsenhor, e o olhar dos monges era um olhar de sorriso, ele dizia. Era um olhar de acolhida, um olhar muito singelo, muito sem nenhuma palavra, sem nenhuma gramática, sem nenhum vocábulo compreensível. Havia uma comunicação, que é a comunicação do Espírito. E aí a gente traduz isso de forma simples, não é? Quer dizer, que língua se falava? A língua do amor. Quando se fala a língua do amor, todo mundo entende. Parece fácil, não é fácil, mas seria tão bom se todo mundo falasse sempre, em todas as circunstâncias, a língua do amor. E a língua do amor seria essa, né? Aquilo que eu vou falar não vai ferir o meu irmão de forma alguma. Eu serei capaz de levantar o meu irmão e fazer com que ele ande. Serei capaz de fazer isso com a força do Espírito. Repito o que já disse em outras ocasiões. Isto não acontece se for feito apenas com força da lei. Se for feito apenas com força de regulamentos e estatutos ou princípios adquiridos. É preciso que seja com a força do Espírito. Aí sim temos a manifestação do Espírito. Quando isto acontece, uma comunicação de amor que faz com que o outro se levante e tenha vontade de viver e continue, aí sim nós temos uma verdadeira glossolalia, aquela que transmite o Espírito Santo. Estamos em Pentecostes, estão falando em línguas, estão falando outras línguas, todo mundo está admirado, espantado. Capítulo 2 dos Atos. Este relato termina assim no versículo 12. Estavam todos estupefatos, espantados, admirados, e atônitos. Perguntavam uns aos outros, que vem a ser isto? Versículo 13. Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce. Veja, esta observação aqui também nos faz pensar o que estava acontecendo. Quando alguém diz, eles estão cheios de vinho doce, está dizendo, estão embriagados. E como é que se manifesta uma pessoa que está embriagada? Se manifesta, nós sabemos como. De forma ininteligível, é zonzo, não para de pé, diz qualquer coisa que não se compreende. Então, muito provavelmente havia neste momento uma manifestação da glossolalia acompanhada de um êxtase. Aquilo que a gente acha que é o transe do espírito, no qual alguém entra e começa a falar uma língua diversa. Provavelmente foi o que aconteceu. Depois dessa pequena correção, outras línguas. Mas se são outras línguas ouvidas com clareza, isso que é o interessante. Eles dizem, nós os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos. E entendem. E de repente dizem, eles estão cheios de vinho doce. Quer dizer, estão embriagados. Quando o embriagado fala, não se entende claramente o que ele está dizendo. Então, há duas redações aqui, sobrepostas. Então, há uma manifestação palpável do Espírito no êxtase, na glossolalia, e, ao mesmo tempo, um relato no qual o Espírito se manifesta enquanto eles falam e todos entendem aquilo que está sendo dito. E aí temos, então, um discurso de Pedro,
que é o Sermão de Pentecostes. Eu gostaria de, só para completar este êxtase, lembrar, por exemplo, o que está escrito no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, quando, no capítulo 10, capítulo 10, quando você vai relatar a sagração do rei Saul. E aí, então, há algumas orientações. Samuel pega um frasco de azeite, né? Derrama sobre a cabeça de Saul para consagrá-lo. Depois o texto diz: hoje, quando este é o sinal de que o Senhor te ungiu, diz Samuel, quando me deixares, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel. Adiante, ao chegares ao carvalho do Tabor, encontrarás 3 homens que vão a Deus em Betel. Chegarás então a Gabaá, etc., várias recomendações. Chegarás então a Gabaá de Deus e acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com um bando de profetas que vem descendo do lugar alto, precedidos de harpas, tamborins, flautas, cítaras, e estarão em delírio. Então, o rei Saul vai se encontrar com um grupo de profetas que vem descendo um morro com muitos instrumentos de música e estão todos em delírio. Então o Espírito do Senhor virá sobre ti, e entrarás em delírio com eles, e te transformarás em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus estará contigo. Partindo dali, chegaram a Gabaá, e logo um grupo de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele, Saul, entrou em delírio no meio deles. Saul está também entre os profetas. Isto parece que acontecia muitas vezes com os profetas de profissão. Grupos de profetas. Os grandes profetas que temos na Bíblia não participavam destes grupos e nem gostavam muito deles. E aqui temos um pouquinho Paulo se distanciando deste tipo de manifestação. É manifestação do Espírito? Se é manifestação do Espírito, é do Espírito. E ela precisa ser testada naquilo que é próprio do Espírito, que não é só uma manifestação exterior, mas é também uma manifestação que atinge a qualidade da relação. Pedro, então, versículo 14, de pé junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou. Então, Pedro, com os 11, vai fazer o sermão de Pentecostes. Eles saem do cenáculo onde se encontram e vão falar ao povo. Primeira manifestação do Espírito, primeiro sinal do Espírito, a coragem, destemidos. Estavam antes fechados com medo. Agora, cheios de coragem, saem diante da multidão. Vão enfrentar a multidão sem medo. Homens da Judeia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Pedro, estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas
derramarei o meu espírito e farei aparecerem prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia, e então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Texto de Joel, apocalíptico, referente ao fim dos tempos, que Pedro aplica aqui para explicar o que está acontecendo com seus companheiros, quando, cheios de coragem, se apresentam diante do povo como novas criaturas, renovados pelo Espírito. De que maneira? Aqui parecem cheios de um entusiasmo que antes não tinham.